E hoje eu estou aqui com a Letícia Coleto, que é vice-presidente de RH da Recarga Pay, tem mais ou menos 15 anos de experiência na área de RH, um pouquinho mais. E eu sempre começo perguntando quem é a Letícia, quem é você e o que você faz, Letícia. Primeiro, obrigada pelo convite, Joel. Um prazer, meu primeiro, então estou debutando aqui, feliz. Eu sou a Letícia Coleto, recém fiz 40 anos e, como você disse, um pouquinho mais de 15 anos de profissão. Sou a mãe da Maria, do Bento, esposa do Rodrigo, vim do interior do estado, de uma cidade chamada Caçapava, no Vale do Paraíba. Legal. Sou filha do meio. E aí ter que concorrer com os irmãos, né? Porque uma é a caçulinha, o outro é o preferido da mamãe. Então acho que isso me ajudou a função mais sofrida. A conseguir ter flexibilidade na vida. E aí sempre trabalhei em recursos humanos. Eu digo que não fui eu que escolhi o RH quem me escolheu. É mesmo? Porque no meu primeiro emprego eu entrei falando, eu tinha 2 propostas. Sabe quando você começa a carreira e aí tipo companhia de talentos, essas empresas que buscam estagiários, eles me fizeram uma oferta, uma para Colgate-Palmolive no marketing, uma para o Unibanco AIG no RH. Aí eu falei, eu vou para o RH, porque RH eu vou ter acesso aos gestores, vou saber que áreas são legais e depois eu migro. E para minha surpresa, eu me apaixonei pela área de recursos humanos e estou aqui até hoje, felizona. Hoje você tem uma cadeira generalista de diretoria e mais meio que todas as posições de RH, você começa mais voltada para um desenvolvimento, um recrutamento e seleção, ou até mesmo um departamento pessoal na época, né? Como é que foi a tua transição? Eu já comecei minha carreira como estagiária e apoiando os business partners. Uhum. E aí, 1 ano depois, fui efetivada e sempre trabalhando como BP. E aí, rodei bastante na empresa em que eu estava, porque é uma empresa bastante grande, né? Tem mais de 90 mil funcionários. Então, rodei bastante até que eu saí na minha primeira licença maternidade. Quando eu voltei, fiz uma transição porque eu queria crescer. Eu tinha minha ambição de carreira e queria chegar lá. E eu sabia que quanto mais eu rodasse dentro do RH, mais robusta eu seria como profissional. Uhum. Então, aí eu fui para a área de DHO. Então, cuidar de treinamento, desenvolvimento, clima. Cuidei de People Analytics também. E aí fiquei nessa função por mais ou menos 4 anos, até quando eu assumi aí a vice-presidência na Recarga Pay, aí cuidando de todo o RH, um super desafio que eu tô amando. Que legal. Uma empresa bem interessante, uma empresa de 3 fundadores argentinos, que não vivem no Brasil, mas que a empresa é focada no público brasileiro, então é muito interessante ver o quanto que eles estão buscando entender como são os brasileiros, como vivem, do que se alimentam, e aí poder apoiá-los nisso, né? Ainda mais no papel de recursos humanos, que não é só contratar, né? Não é só pagar salário, mas também dar informação de mercado, entender como os nossos principais concorrentes estão funcionando, o que está dando certo nas empresas e poder municiá-los disso é super enriquecedor também. Que legal, que bacana. E hoje você veio aqui falar de um tema que está super em alta, que a gente não sabe se vai ou se fica, que é o trabalho remoto, né, Letícia? Queria que você me contasse sobre o teu ponto de vista desse tema e também como tem sido para você na própria Recarga Pay, uma empresa que a gente entende como uma empresa de tecnologia. Sim, né? sim. Digamos assim, fintech. Como é que tem sido isso para você e o que você pode nos trazer? Bem, como você mesmo disse, Joel, não sabe se vai, se fica o home office, né? A gente tem observado grande parte das empresas voltando para o trabalho presencial, algumas delas híbridas, e o que a gente vem observando é que as pessoas, a pandemia, apesar de ter sido um momento tão difícil para a sociedade como um todo, ela permitiu que as pessoas pudessem ter um pouco mais de flexibilidade e autonomia com a sua agenda de vida, né? Então, o trabalho, ele passou a se conectar mais na vida das pessoas, né? Na vida pessoal, cuidado com o filho, esporte, e não mais trabalho, casa, trabalho, amigos, e tão segmentado, né? Então, o que eu tenho observado é as pessoas incomodadas em ter que retornar e não ter mais essa autonomia. Olhando de fora, assim, o trânsito é o principal fator para que as pessoas não queiram voltar para o presencial. E o que parece é que o trânsito parece estar pior do que antes da pandemia. Então, voltar todo mundo vai deixar o que era ruim ainda pior, né? Isso acaba com a qualidade de vida das pessoas, que é o que mais importa no final das contas.
E por que será que os grandes líderes, mesmo assim, querem, né? Que a gente volte 100%, né? Elon Musk, por que eles fazem tanta questão? Eu vejo um pouco de crença limitante até por conta da realidade que eu vivo aqui na Recarga Pay, né? Então, assim, a gente não passou a performar pior ou a empresa ter menos resultado por conta do trabalho que seguiu remoto, mesmo com as empresas, mesmo a gente estando na contramão de grande parte das empresas. Então, eu não tenho como acreditar que não seja por essa crença mesmo de querer todo mundo ali e querer comando e controle. Uhum. Que eu vejo também uma forma um pouco diferente. Simples porque para assim. mim é tratar adulto como adulto, é entender que é um contrato de trabalho, e dentro desse contrato de trabalho você tem um objetivo a ser cumprido. Se a pessoa está em casa, se ela está no trabalho ou não, para mim é outra questão. Sim. O que a gente tem que cobrar é o resultado, né? E óbvio, a gente quer conseguir ter um pouco de coleguismo no ambiente de trabalho. É óbvio, eu não vou negar que quando a gente está presencialmente as relações elas se fortalecem. Mas hoje há meios e a gente tem a tecnologia ajudando a gente para que no trabalho remoto a gente também consiga formar laços, né? Sim. Então, sim. eu posso dizer pela própria Recarga Pay, hoje a gente consegue ter muitos vínculos. E não é só mundo de poliana, é tudo lindo, não. A gente sim observou que com o trabalho remoto, as camadas mais sêniores da empresa, elas começaram a verticalizar muito a sua comunicação. Mas foi tão simples quanto, vamos uma vez por mês, todo mundo que é VP, Senior VP, se leva o trabalho presencialmente. E aí, nesse dia, todo mundo libera a agenda, é um combinado que a gente tem. E a gente usa esse dia para troca. Sim. E tem sido super rico, super. Você tem feito isso? A gente tem feito uma vez por mês. Então, assim, não é nada que atrapalha a vida de alguém. Quem precisa viajar, consegue viajar. Então, a gente se reúne em São Paulo e lá em Buenos Aires, que é onde a gente também tem grande parte dos Senior VPs e dos VPs. Então, cada um se conecta lá se reúne no seu país. A gente faz uma agenda juntos durante um período do dia para poder trocar, falar de resultado, falar de alguns projetos que são importantes. E depois o resto do dia é troca. E aí a gente já consegue observar que essa verticalização da comunicação, ela tá voltando a se horizontalizar novamente. E aí, em vez de eu ir lá e reclamar de você pro meu chefe, eu posso lá te chamar e falar, pô, Joel, vamos tomar um café, ainda que seja virtual, vamos trocar um pouco. Então, a gente percebeu que isso corrigiu um pouco essa rota. E outra coisa que até eu estive em Atlanta no ano passado e escutei um palestrante falando, né, mostrando dados de que o trabalho remoto, ele aumenta a incidência de depressão. Porque especialmente naquelas pessoas que vivem sozinhas. Porque elas ficam muito tempo presas em casa, elas se relacionam somente virtualmente. Então, esse sentimento de solidão, ele se acentua. Então, o que a gente buscou fazer também foi equilibrar um pouco isso. Então, a cada 2 meses, a gente tem um dia que a gente chama de Meet Your Neighbor, que é o quê? Encontre seu vizinho. Porque também a gente, como é uma empresa remota, a gente contrata pessoas nos mais diferentes lugares. Então, a gente conseguiu mapear quem mora próximo. Então, as pessoas de São José dos Campos, a gente fecha um coworking na cidade, paga o almoço das pessoas, fala, ó, para vocês se encontrarem, o almoço é por nossa conta, porque também a gente estimula para que as pessoas possam não só trabalhar no mesmo ambiente físico, mas que elas possam almoçar juntas e se relacionar. Independente da área que elas trabalhem. Independente exemplo, da RH, área, não é por corte de área, é por Uhum. corte de região. Então, quem mora na região de Barueri, a gente, até porque a gente tem um aplicativo, uma parceria com uma empresa de coworkings. Da última vez que eu olhei, eles já estavam em mais de 290 cidades no Brasil. Então, o funcionário da Recarga Pay que prefere trabalhar presencialmente, ele entra lá no aplicativo e, preciso levar meu pet, preciso que tenha vestiário porque eu vou de bike, eu preciso de uma sala de reunião, eu preciso de um lugar com isolamento acústico. Ele escolhe o que ele precisa ali. Ele tem uma geolocalização para falar, olha, na tua região, é aqui que você... Esses são os lugares possíveis, né? Óbvio que o profissional pode trabalhar de onde ele quiser, ainda que seja do outro lado da cidade. Mas ele consegue olhar o que é mais efetivo para ele, o que é mais cômodo. E funciona muito bem. E funciona super bem. Então, ontem mesmo, tinha uma pessoa do meu time que mora em Resende, lá no estado do Rio. Estava aqui em São Paulo, porque veio encontrar uns amigos. Falou, quem topa trabalhar junto? A gente tinha lá umas 15 pessoas trabalhando junto.
Quer dizer, a Recarga Pay, ela tem, ela aluga coworking, então para quando vai para o presencial é coworking. A gente tem uma parceria, sim, com rede de coworking. Tanto não Brasil necessariamente quanto o escritório próprio e tal. Exatamente. E aí é muito legal, porque cada dia a gente está num coworking diferente. Então, ontem foi um lugar perto da minha casa, amanhã é do outro lado da cidade, mas que é perto de uma outra parcela do time. E aí a gente gosta de restaurantes bacanas. Então, vamos comer naquele restaurante tal. Vamos fazer um happy hour naquele lugar que é shopping em dobro. Então, a gente vai para os coworkings que estão mais propícios naquele momento. Então, e as pessoas estão deixando de entregar? Não. A gente tem como driblar essa questão da solidão, que é um fato, não tem como ir contra isso. Tem como lidar. Mas então, por isso, voltando à questão do Elon Musk, eu teria dificuldade de falar outra coisa que não seja mais uma crença ou uma questão de comando e controle, porque o cenário que eu vivo ele é muito diferente hoje. Hoje você está num outro extremo também de ambiente a favor do trabalho remoto, né? Vejo que não tem tanto problema na Recarga Pay em si, mas vamos colocar aqui empresas que têm ali os seus escritórios físicos, né? E aí, acho que tem questões como... Tô tentando entender, tá? A cabeça desses mais conservadores. A questão do tem um escritório, então precisa usar, né? Eu acho que eles pensam também sobre a questão da cultura, como é que se coloca, né? Como é que se mantém a cultura da empresa num ambiente de trabalho remoto. Talvez esses sejam os medos desses líderes. A cultura, ela é extremamente importante, né? Porque é a base da empresa, o que você mostra para o cliente, né? A marca, ela nada mais é do que uma representação da cultura, no meu ponto de vista. Então, é super relevante essa preocupação. E eu vejo que também há formas da gente driblar um pouco isso, né? Seja no processo seletivo, a gente tem uma robustez para entender se existe fit cultural entre o candidato e o profissional. Eu acredito também que um bom processo de onboarding robusto, em que a gente consiga demonstrar, com ações do dia a dia, como funciona a cultura da empresa, qual que é a dinâmica da empresa, o que a empresa valoriza. Então, você já vai dando um pouco de banho de loja, de choque de realidade, que seja para esse profissional. E eu vejo muito que a cultura ela é o dia a dia, como a gente opera. É o que a gente acredita. Então, você também consegue isso no remoto, porque nas reuniões, na Recarga Pay, a gente fala muito de trabalho de impacto. Então, o tempo inteiro a gente está se questionando qual é o impacto que esse teu projeto vai gerar. Qual é o impacto que esse indicador ele pode trazer para o nosso cliente? Qual é o impacto? Então, a gente está falando o tempo inteiro de impacto e a gente não está no presencial. Então, eu acho sim, não vou negar que o onboarding e o processo seletivo, eles ajudam bastante. Sim. Mas são as ações do dia a dia. Se a gente é walk the talk, não vejo aí grandes problemas para a gente enfrentar, Ou seja, no caso, o que pode resolver a questão da cultura é a pessoa ter um bom onboarding, talvez um bom treinamento, ou talvez um bom tempo ali os primeiros 3 meses, né? Os primeiros 3 meses, o ideal é que seja o máximo presencial possível, e depois dá para soltar a pessoa que ela já está bem dentro da cultura para poder seguir. Né? Um arcabouço aí de como a cultura funciona. Então, o que é mentalidade de dono para a Recarga Pay? O que é foco em resultado para a Recarga Pay? Então, o nosso onboarding ele tem, inclusive, 3 meses. E a gente, tanto o gestor avalia como foi o onboarding daquele funcionário, quanto o próprio funcionário avalia como foi o onboarding dele. E o onboarding, ele não é só ele receber conteúdo. A gente conecta esses profissionais com a alta liderança para que eles possam escutar o que é valor para esses profissionais que estão há mais tempo e que dirigem a empresa. Não necessariamente o onboarding ele tem mais dias presenciais? Ele não é presencial, ele é todo feito de forma remota. Para não dizer que a gente não tem nenhum onboarding presencial, o dos jovens aprendizes, a gente tem um dia que é presencial. O restante a gente faz de forma online também. Porque aí a gente entende que a primeira experiência profissional daquele jovem, né, que está tendo uma oportunidade. Então, a gente gosta de receber e falar, olha aqui, em carne e osso, quem somos, o que sobrevivemos. Eu acho que a cultura da empresa, inclusive o trabalho remoto, não faz muito sentido colocar muito presencial o profissional que está chegando no começo, sendo que não vai ser isso, né? Então, a cultura da empresa, de fato, já é remota. É ensinar que funciona ali no walk the talk de fato, no treinamento, no onboarding, né? Faz todo sentido. As pessoas estão na Argentina, né? Brasil, tem algumas pessoas nos Estados Unidos. Então, E mesmo as do Brasil, mais de 50% dos profissionais já não estão mais em São Paulo.
Eu tenho gente no meu time de Bauru, eu tenho de Curitiba, eu tenho de Campinas, São José dos Campos, eu tenho de Florianópolis. Então, eu tenho um público aí bem distribuído. E quando a gente sente uma necessidade, 2 semanas, a gente sentiu necessidade de reunir todo mundo. Eu tenho gente na Argentina também. Colocamos todos em 2 dias aqui juntos em São Paulo. Foi super rico, a gente falou de confiança, então a gente resgatou laços que são a base de um relacionamento aí. E a gente retomou para o trabalho, depois cada um da sua casa. Porque eu acho que o mais importante é a gente trabalhar a relação de confiança, autonomia e tratar adulto como adulto. Existem alguns dados que comprovem, de repente, a satisfação do profissional hoje em dia, nesse sentido de home office, quem prefere home office, quem prefere híbrido, quem prefere presencial? Existe algo feito? Excelente pergunta. Inclusive, eu tô com uma cola aqui para te contar. Tem uma pesquisa, sim, da Work Monitor, que ele aponta que 83% dos profissionais preferem uma jornada flexível. E 71% querem trabalhar dos locais que escolherem. Olha só, então não Recarga basta Pay só ser tem flexível. Uma vantagem aí, né? Sim, e honestamente, a gente, desde que as empresas começaram a voltar, muitos candidatos passaram a nos procurar por saberem que a gente mantinha o nosso modelo de home office. Legal. Que prevalecia. E olha só que coisa interessante também. 45% dos entrevistados não aceitariam um trabalho se ele não oferecesse um horário adaptável. E 27% contam que chegaram a abandonar cargos que não ofereciam flexibilidade. Ou seja, que o trabalho era presencial 100%, a galera começou a abandonar. Quer dizer, não só hoje em dia as pessoas não querem, não aceitam, como já estão abandonando também. Sim, as pessoas têm poder de escolha, né? Então, entre uma empresa que me dá um pouquinho a mais, mas eu tenho que ir todos os dias, uma que dá um pouco a menos, eu economizo com transporte, eu economizo com estresse, eu posso estar mais próximo da minha família, ou se é alguém que é solteiro, eu posso dedicar minhas horas, esse tempo de trânsito, às vezes 1 hora para ir, 1 hora para voltar, para fazer uma academia, para estar com amigos, para estudar. Sim. Às vezes as pessoas optam até por ganhar um pouquinho menos, mas ter um ambiente mais saudável para trabalhar, em que ela consiga conciliar todos os seus interesses, né? Pelo menos é o que as pesquisas vem mostrando pra gente. Então, Elon Musk, não adianta, a galera é que tem o poder de escolha. No micromanagement, please. Logo esse cara, né, um cara tão pra frente, tão dinâmico, né, ser contra o home office, que inclusive quando ele dá uma opinião dessa, a gente fala, o que esse cara sabe que a gente não sabe? Porque ele é tão genial, por que ele é contra algo que a humanidade inteira entende que é o ideal? É que às vezes o presencial foi a fórmula de sucesso para ele ao longo dos anos, né? Então, ter uma ruptura nesse sentido, apesar de você mesmo ter falado, e eu concordo, tão inovador, né? Não querer uma ruptura Pois é. Não sei, eu prefiro me concentrar aqui no que está dando certo na minha empresa para poder passar um pouco de conhecimento, uma experiência diferente, porque como a maioria das empresas retornou, pelo menos para o híbrido, né? Contar como tem sido alguma que está ali resistente e remando contra. Sim. E se mantendo em home office, eu acho que pode ser interessante ainda. Total. Legal. A gente tem um quadro aqui agora na nossa conversa que chama-se Mitos e Verdades. Mitos e Verdades. Vamos lá. Trabalhar em casa é menos produtivo? Mito. Ou verdade? Mito? Não, gente, eu não sei, eu posso dizer por mim aqui, eu trabalho bastante de casa. Antes, quando eu trabalhava presencialmente na empresa onde eu estava, tinham várias torres e eu levava cerca de 15 minutos entre uma torre e outra. Então, eu precisava de pelo menos meia hora de intervalo. De uma reunião e outra, entre uma reunião e outra. Porque, passa no banheiro, toma água, dou uma orientação para uma pessoa do time, mais 15 minutos caminhando. Hoje... É uma atrás da outra. É uma atrás da outra. E é isso que eu ia te perguntar, estava até esperando para chegar essa pergunta, isso a gente já sabe, já tem se falado muito que é muito prejudicial. Depois que foi para o home office, depois da pandemia, essa questão de uma reunião atrás da outra, deixando todo mundo louco. E algumas empresas têm tomado algumas providências, né, para evitar isso. Como é que tem sido na Recarga Pay? Vocês já cuidaram um pouquinho disso? Isso já é uma verdade. A gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente começa a ver aí uma incidência maior de burnout. E aí, aí tem que ser um incentivo grande da empresa, a gente chama lá de pausas ativas. Então, a gente ensina alguns exercícios, fazer, ainda que sejam 5 minutos de mindfulness, já ajuda muito a pessoa, ela fica ali meditando com ela mesma entre uma reunião e outra. Então, assim, a gente estimula isso sim. Não, na questão do estímulo é assim,
Letícia, marquei uma reunião com você às 4, eu acabo uma às 3h59. Você vai me dar os 10 minutos, os 15 minutos, os 5 minutos que seja para poder, né? Ou é uma atrás da outra? Programa a tua agenda ali. É a pessoa que aceita, né? Não tem essa questão de... Porque até então, no começo, parecia que era uma cobrança. Né? Não. A própria pessoa faz isso, no caso, né? Então, ela que marca uma atrás da outra, ela que não dá esses 5 minutos. Na verdade, é essa. Ninguém vai forçar ninguém a uma... Se a pessoa tem a autonomia da agenda dela, ela é cobrada pelo resultado... eu prefiro acordar muito cedo e começar a trabalhar cedo. Exceto, obviamente, né? A gente também tem que ter bom senso. Áreas que operam com o cliente, é uma empresa com uma super centralidade no cliente, não dá para você falar que você vai trabalhar das 5 às 8, sendo que seu cliente começa às 9 às 6, né? A vida dele às 9 da manhã, né? Óbvio que tem que ter um pouco de bom senso. Mas se a pessoa consegue distribuir bem o interesse dela ao longo do dia... eu não vejo como um problema até você ter uma reunião atrás da outra, mas eu vou parar uma hora mais cedo, porque para mim é importante fazer um exercício físico, eu preciso buscar os filhos na escola, ou preciso ir para a faculdade. Eu tenho gente no meu time que vai para a faculdade, então começa um pouco mais cedo, concentra um pouco mais as reuniões, mas desde que esse conjunto todo ele seja saudável para o profissional, né? Eu acho que não dá para a gente trabalhar das 8 às 8, sem parada, sem almoço, né? Sem... mas ainda assim a gente faz esse estímulo de que... Porque senão, às vezes, também as pessoas entram no automático e esquecem, né? Então, a gente faz, assim, um incentivo para essas pausas ativas, para a meditação, como uma ferramenta que ajuda, porque senão o burnout pode vir sim. Legal. Mais um mito aqui. Vamos lá. Trabalhar remoto leva a uma desconexão dos colegas e da empresa? Eu acho que a gente até já falou um pouco, né? Para mim, isso é um mito. Eu acho sim que a empresa tem que ter atenção a isso e tem que estimular, especialmente empresas que têm curva forçada e tudo mais, né? Se não tomar conta, isso pode acontecer, mas eu vejo como um mito porque para mim dá para ser diferente. A minha realidade, ela mostra que dá para ser diferente. Então, a gente tem uma empresa bastante colaborativa, então os projetos são feitos em squads, a gente faz muita task force, então... Tudo isso exige que as pessoas tenham um contato que possam pensar juntas aí, né? Sim. Nas melhores soluções. Então, para mim, isso é um mito. Ok. E acho que a gente até falou isso um pouco, mas depende, né? Trabalhar de casa é menos estressante. Depende. Depende, né? Depende. Porque aí depende de cada contexto, né? Eu, por exemplo, como eu já disse para vocês, eu tenho 2 filhos pequenos. De manhã eles estão em casa, então é o tempo inteiro invadindo as reuniões. Então eu mesma já me organizo para fazer as reuniões que eu falo, as reuniões de casa, que é com o meu time, eu concentro de manhã e as reuniões mais relevantes eu concentro à tarde, porque eu sei que eu posso ter menos interrupções, né? Mas não necessariamente trabalhar em casa eu acho que é menos estressante. Ainda é um assunto que não é sine qua non, né? Na verdade, eu acho que a pessoa ela deixa de passar o estresse no trânsito. O trânsito é muito estressante, né? Sim. O trânsito é perigoso, ele é estressante, você não sabe o que você vai encontrar a cada dia. Um receio com a segurança, né? Total. Uma vez eu tava indo trabalhar, tava tudo parado, tá tudo bem, aqui tá tudo parado, não tem como acontecer. Daqui a pouco me bate uma moto no meu carro, né? Um motoqueiro voando, e ele sai bravo com o cara de trás, foi o cara que fechou e tal, e eu tô parado. Um trânsito, ele tem essas questões que deixa a gente... não só irritado porque vai demorar para chegar e você vai ficar ansioso porque você precisa fazer suas coisas, alguém tá te esperando para chegar no trabalho, mas como você fica também até em pânico, sem saber o que pode acontecer ali, né? Então, o trânsito em si é o grande motivo pelas quais as pessoas não querem mais ir ao escritório, e em São Paulo o trânsito é absurdo. O ideal é o híbrido, você não acha? As pessoas que ficam sozinhas em casa, por exemplo, ou como a Recarga Pay faz, né? Promove ali um encontro, uma saída aqui e ali, né? E você ter essa possibilidade de ir para um lugar diferente e tal. O ideal seria o híbrido, no final das contas. Para mim é menos sobre o nome, se é híbrido, se é remoto, mas é a dar liberdade para as pessoas fazendo o que é bom para elas. Então, eu citei aqui o meu caso, que de manhã é mais conturbado. Por outro lado, você fala, você prefere... Esse conturbado da sua casa ou pegar trânsito? Não, o conturbado da minha casa me estressa menos. Pode ser que para outra pessoa seja diferente. Então, cada um poder ter o seu poder de escolha
para mim é o que melhor funciona. Então, como eu disse, na Recarga Pay a gente é remoto, mas tem os coworkers. Então, eu tenho gente no meu time que prefere trabalhar presencialmente. Então, são pessoas que vão lá, agendam um coworking, ou até porque tem mais recurso, tem ar-condicionado, tá muito quente em São Paulo, né? Filho em no casa, Brasil como um essas todo coisas, tá bastante quente, então as pessoas preferem ir porque tem um ar-condicionado, tem um recurso maior, a internet é melhor. Então, para mim, é dar o poder de escolha para as pessoas. Então, por isso que eu falo muito de tratar adulto como adulto. As pessoas sabem, têm identificação com a cultura da empresa, elas sabem o que é esperado delas, elas combinaram prazo para que as entregas sejam feitas. Agora, se vai ser de casa, se vai ser escritório, se vai ser híbrido, aí acho que não cada importa. um pode escolher o que é melhor para si, porque o que funciona para mim não necessariamente funciona para você, né? Então, Verdade. por isso que eu sou muito a favor aí de dar o poder de escolha para as pessoas. Porque o que a gente tem visto em algumas empresas é que elas falam que são híbridas, só que assim, toda a liderança tem que ir presencialmente. E aí, como é que você vai ficar em casa se seu chefe tá lá todos os dias, né? Pode pegar mal. Até que ponto isso é poder de escolha ou isso é induzir as pessoas a voltarem para o presencial e sentir um pouco mais desse comando e controle que a gente falou agora há pouco, né? O presencial é um novo sair no horário e o chefe te olhar com cara feia, né? Dia do anterior, talvez seja isso, né? Porque você tem seu horário para você sair, você sai no horário, as pessoas talvez em algum momento te olhassem mal, né? E hoje é home office, mas se seu chefe tá lá, você tem que estar lá, você se sente. Ou então tá todo mundo presencial e só você em casa. Gera um constrangimento, né? Total. Então, tem que praticar, acho que normalizar um pouco mais isso, para mim, seria o melhor caminho aí para as empresas. O futuro, então, é home office híbrido, flexível. Eu espero que seja. Não dá para voltar, né? Eu acho que é um caminho sem volta, mas aí é a minha opinião, né? E qual que seria um conselho bacana para profissionais de RH, nessa nova economia, nesse novo modelo, entendendo que a Recarga Pay já está inserida nesse futuro, né, da forma de trabalhar, enfim, o que você poderia passar? Olha, a dica que eu teria para os jovens que estão começando é curiosidade. Às vezes me perguntam, para um profissional de RH, começa pelas áreas de operações, começa por seleção? Não, começa sendo curioso. Começou em seleção? Como é que eu chego? Como é que chega nesse perfil de profissional? Que perfil é esse? Como que esse profissional se comporta no ambiente de trabalho? Olha, às vezes num briefing de vaga, num briefing de uma posição que um gestor está passando ali para alguém de Talent Acquisition, olha a quantidade de perguntas que você já pode levantar e entender como é que é essa estrutura. Qual que é a dor desse cliente? Por que ele está pedindo esse perfil de profissional? Qual que é o perfil dos outros profissionais que se tem na estrutura? Como é que isso se encaixa? Olhar mercado... Como é que o mercado está operando? E aí, tudo isso é o quê? Curiosidade. Meio até investigativo, assim, deixa eu fazer uma pergunta a mais e atrás dessa resposta. Deixa eu uma pergunta a mais. Aquela pergunta, será que esse profissional que estão pensando em trocar, inclusive, precisa mesmo ser trocado? Será que não pode ser desenvolvido? Quais são as formas de desenvolvimento? Ou outro. Né? Será que já não tem esse perfil dentro da área? A gente poderia promover ou alocar e eu buscar uma reposição para aquela outra pessoa que estava esperando para fazer essa movimentação? Olha o arcabouço de perguntas e de respostas que a gente pode buscar num simples briefing de vaga. Então, para mim, um profissional que está começando, e eu acho que muito de eu ter chegado onde eu cheguei hoje é por conta da curiosidade, assim, não é, faça isso, eu vou lá e faço, executo bem feito o que me pedem, por que estão me pedindo? Ou em que isso vai agregar valor? Por que eu preciso fazer nesse tempo? E não é para perguntar tudo isso para questionar, é para entender qual é o contexto que eu estou inserido. Então, jovens, perguntem, sejam curiosos, vão atrás, não fiquem só executando o que pedem, né? Tá, e uma liderança inspiradora, sei lá, algum tipo de livro que você tenha lido e que tenha te, sei lá, mudado o seu ponto de vista e tenha agregado bastante no seu desenvolvimento de carreira? Joel, eu li muitos livros que me ajudaram bastante, que me deram insights super interessantes, mas sendo 100% honesta, quem mais me ensinou a ser a líder que eu sou hoje foram os líderes que eu tive. E tive líderes excelentes, tive líderes traumáticos, e até nos traumáticos eu tenho uma gratidão enorme, porque a cada um que eu fui vivendo ali e experienciando, eu fui olhando e falando, puta, esse comportamento extrai o melhor de mim. E por que extrai o melhor de mim? Entendi o porquê. Eu ia lá e colocava na minha gavetinha de um dia eu serei líder e vou abrir essa gaveta e buscar essa dica. Ou líderes que me inspiraram demais. Então, por que me inspiravam? Então, eu ao longo da minha carreira, eu fui estudando muito
cada um dos líderes que eu tive, e eu digo que hoje eles foram e são a minha fonte de inspiração. Legal, acho que esses horríveis, né, eles, na verdade, a gente se descobre muito na diversidade, né, na diversidade da vida, né, sabendo os nossos limites e também quem a gente não deve ser. Exatamente. Então, acho que mais do que buscar um livro é buscar observar os líderes que a gente própria tem, experiência. Aqueles que a gente convive ao redor, que a gente escuta os nossos amigos e tentar entender por que eles são como eles são e o que eles instigam nos profissionais, porque aí isso ajuda a formar o líder do amanhã, né? Legal, bacana. Histórias de bastidores, voltando agora para o assunto, talvez do home office, né? Ou então de alguma história interessante que você tenha ouvido nesse sentido. Olha, você quer que eu conte alguns causos aí? Os caos. Os causos. Menos causos e mais caos, né? Nossa, gente, eu imagino que todo mundo que tenha vivido home office passou por alguns aí. Eu já tive funcionário trocando de roupa com a câmera ligada. Sem perceber. Sem perceber. Eu já tive gente falou, oi, peraí, tá chiando. Daqui a pouco a câmera liga, a pessoa tá na praia. O chiado é o vento da praia. Eu já vi casos. Que mais? Nossa, do celular, tá no celular e fazendo a reunião cair dentro da panela da comida, porque tá cozinhando. Apoiou, caiu. Então, assim, eu acho que todo mundo que passou pelo home office ou pagou algum mico ou viu algum que conta pra muita gente, né? Com certeza, um novo normal, né? A pessoa simplesmente olha pra você e fala, é um novo normal. Nossa, já peguei caso também da pessoa tá na academia e acontece, né? Quando você menos espera, a tua câmera liga, sabe-se lá o que acontece. E você se vê ali num flagra bastante desconcertante, né? Normalmente é cultural, quando vai ter alguma reunião, ter que ligar a câmera. Eu trabalhei numa empresa aqui do México e não necessariamente. Então, acho que os caras mesmos já sabiam que era impossível. E sempre que tinha call, não necessariamente você precisava ligar a câmera, a não ser que fosse uma reunião específica e tal. E eu já tive muito em academia, assim, né? Aproveitando que não precisava ligar a câmera, né? E tal, em alguns momentos. Mas lá, quando tem a reunião, o ideal é que se ligue a câmera. A gente tem o costume de ligar a câmera, sim. Então, não dificilmente... Não tem como disfarçar. E geralmente, quando desligam a câmera, avisam. Olha, eu tô desligando a câmera porque eu tô trocando meu filho. Olha, eu tô desligando a câmera porque eu tô levantando pra ir na cozinha buscar uma água. Porque se ligar a câmera, a pessoa vai descobrir que o chiado é a praia, né? O barulho do mar, das conchas. Mas é que não é só na Recarga Pay que eu vivi o home office, né? É verdade. É só lá. Oi? É só lá? É só na Recarga Pay? Não, eu vivi o home office já um pouco antes também. Já teve? Porque eu tava em outra empresa na época da pandemia, né? Tá, sim. Então, não só na Recarga Pay, mas também já aconteceu em outras empresas. Sim. Perfeito. Letícia, eu quero te agradecer demais por você ter vindo aqui, por ter contribuído, por ter falado um pouquinho desse tema que ainda está em alta. Foi um prazer enorme te conhecer e ter esse papo contigo. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade. Muito obrigada, Joel. Valeu. E até a próxima. Até a próxima. Valeu.